Já temos mais de 5.500 anos desde que inventaram a tal escrita. O período que chamamos de História. Sem contar o período que vamos chamar de Pré-História. Daí já vai para mais de 2 milhões de anos atrás. Fora o que ainda poderíamos ter pela frente. Talvez séculos, milênios, quem sabe? Não seria nada fácil trabalhar todo esse tempo sem uma divisão que desse uma direção ao historiador ou aos alunos dentro da sala de aula. Eu sou o professor Lucas Tiburcio e já peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, porque hoje, na nossa 7ª aula, você não vai sair daqui sem saber identificar ou definir cada um desses períodos. Então, bora lá! Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos até a pré-história. Este termo quer dizer exatamente antes da história. É o período que vai anteceder a Idade Antiga. Inicia-se com a descoberta dos primeiros hominídeos há cerca de 2 milhões de anos atrás. E vai se estender até o surgimento da escrita por volta de 3.500 a.C., onde vamos começar a chamar de História. Neste período, nós vamos começar a trabalhar as sociedades ágrafas, a sociedade sem escrita, ou que alguns vão dizer que é uma sociedade sem história, termo que vem sendo rebatido por muitos historiadores contemporâneos, já que o domínio do fogo, a invenção da roda ou a prática da agricultura já são grandes exemplos de agentes modificadores da história. Apesar de ser uma sociedade pouco estudada, deve ser mais valorizada, pois mesmo sem escrita, nos deixaram representações históricas, como os desenhos rupestres. Não é só a divisão entre pré-história e história que vai ser discutida. O conceito que vamos começar a trabalhar, essa divisão em 4 períodos, ela tem que ficar clara para todos nós que é uma visão eurocêntrica. Ela vai desconsiderar momentos passados na África ou na Ásia e valorizar apenas os fatos importantes acontecidos dentro da própria Europa. Também não podemos deixar de dizer que as fontes escritas tiveram um peso muito maior do que as outras fontes, como esculturas ou os próprios desenhos rupestres, na hora de fazer essa divisão. Mas não é isso que vai deixar a nossa periodização nula. Pelo contrário, devemos entendê-las para começar a nos situarmos em livros, filmes, revistas ou até mesmo dentro das tão assistidas séries. E também não podemos deixar de dizer dentro das nossas queridas salas de aula. Vamos começar a estudar agora o período que chamamos de Idade Antiga. Tem o seu início em 3.500 a.C., justamente com o surgimento da escrita e a fundação das primeiras cidades sumérias, e se estende até 476 depois de Cristo, quando a partir daí vamos começar a chamar o período de Idade Média. Apesar de ser um período cheio de acontecimentos, não é fácil estudar a história antiga. Imagina pegar algo que aconteceu há 5.000 anos atrás. Se não é fácil hoje, com toda a nossa tecnologia, estudar e entender algo que aconteceu ontem, imagina dentro desse período. Mas vai ser um momento cheio de novidades para a humanidade. O surgimento da escrita trouxe possibilidades de criar até mesmo códigos civis. É nesse período também que os povos começam a se formar como sociedade. E o homem começa a usar a natureza a seu favor para marcar os tempos, como já vimos em aulas anteriores. Para isso, basta clicar no izinho que aparece aqui em cima. Os gregos e os romanos começam a nos apresentar suas culturas, filosofias, seus inventos. O homem passa a ser visto como cidadão. Nesse período também acontece o nascimento de Cristo, que marca o nosso calendário gregoriano, como também já vimos em outras aulas. Para isso,
Basta clicar também aqui no izinho. Temos os romanos expandindo seus territórios e criando um grande império. O Império Romano, que vai se dividir em 395 depois de Cristo em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, que terá sua queda em 476, justamente quando se encerra a nossa Idade Antiga. Vamos já se acostumando. Sempre um período vai ser iniciado com o acontecimento que encerra o período anterior. Como nós vamos ver agora. A Idade Média vai ter seu início em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e irá até 1453. Vemos esse período cheio de mistérios, castelos, dragões, magias, bruxas, princesas, magos, feiticeiros, lendas que não acabam mais. Por outro lado, pensadores que descreveram essa época precisavam identificar o que estavam entre eles, humanistas modernos, e a antiguidade que eles tanto admiravam por conta das culturas greco-romanas. Porém, desprezavam e não acreditavam valor nenhum no período onde o teocentrismo esteve presente com o domínio da Igreja, e acreditavam ser uma fase de aprisionamento da evolução humana, por conta das suas crenças em milagres e o combate às culturas pagãs, dando até mesmo o nome de Idade das Trevas a esse período. Pensamento carregado até hoje por alguns desconhecedores da história. Pois podemos ver que temos avanços acontecendo na educação, com a criação das primeiras universidades, na medicina e na ciência, pois o medo da peste negra fez surgir os primeiros hospitais e a busca da cura. Também temos que ter a sensibilidade de perceber que, se não fossem os monges copistas, muitos dos nossos livros que temos até hoje teriam se perdido no tempo. A Idade Média tem como alguns marcos a proclamação de Clovis como rei franco em 481, a sociedade feudal sendo implantada na Europa. Em 1350, a peste negra se espalhando e dizimando cerca de 1/3 da população europeia. E a capital do Império Romano do Oriente sendo conquistada em 1453 pelos turcos, fechando assim o nosso período. A Idade Moderna tem o seu início com a tomada de Constantinopla pelos turcos e o fim do Império Bizantino em 1453, e o seu fim acontecendo em 1789 com o início da Revolução Francesa. O homem que passava por essa transição começou a questionar a fé e a Igreja, valorizando o homem como dono de sua própria luz, saindo assim de um momento teocêntrico e entrando no momento antropocêntrico. Os renascentistas, aqueles que buscavam a volta da cultura da antiguidade clássica greco-romana, motivaram o iluminismo, que trouxeram para muitos a ideia de século das luzes, onde a escuridão que encobria a Idade Média foi dizimada através da ciência, arte, filosofia, entre outras. Este momento é marcado pelo descobrimento da América em 1942 por Cristóvão Colombo e o próprio Brasil em 1500 por Cabral. Em 1517 acontece a Reforma Protestante com Martinho Lutero, que rompe definitivamente com a Igreja Católica, abrindo caminho
para diversos outros segmentos dentro do cristianismo, como o próprio luteranismo na Alemanha, calvinismo na Suíça, o anglicanismo na Inglaterra, entre outros. Também nos banhamos em sangue inocente, com a escravidão da África sendo intensificada e se tornando lucrativa. Com a modernidade acontecem várias revoluções, tanto industriais quanto sociais. Também temos o início da independência das Américas, acontecendo com a proclamação da independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. E encerramos esse nosso período moderno com o início da Revolução Francesa em 1789. Vamos ao nosso último período, a Idade Contemporânea. O seu início se dá em 1789, com o início da Revolução Francesa. Esse período é para ser pensado com a essência do hoje, aquilo que está acontecendo em tempos próximos ao que estamos vivendo. A sociedade igualitária é logo posta em pauta. O marco contemporâneo já vem deixar claro isso. A Revolução Francesa de 1789 a 1799 já traz em seu propósito a igualdade, liberdade e fraternidade, e põe abaixo o absolutismo monárquico. A Revolução Russa, ela traz a igualdade de direitos e sociais a trabalhadores, trazendo um novo modelo político-social. No Brasil, proclamamos a independência em 1822. Em 1888, abolimos a escravidão. Em seguida, proclamamos a República em 1889. Em 1870, a África e a Ásia foram alvo do imperialismo europeu e americano, sendo duramente invadidas e exploradas. O mundo presenciou os maiores conflitos da humanidade. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxeram o caos e o medo ao mundo inteiro. O socialismo e o capitalismo também geraram conflitos e dividiram o mundo em 2 blocos, como nós vimos na aula de Oriente e Ocidente. Mas nem tudo foi divisão. Aproximamos o mundo com nossos inventos e tecnologias. O telefone, o avião, a internet aproximou pessoas pelo mundo inteiro. Descobrimos curas e prevenções para várias doenças. Mas mesmo assim, a gripe ainda continua matando muitas pessoas, como vimos na pandemia da gripe espanhola, da H1N1 e da atual Covid-19. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e chegaram até aqui. Espero que vocês possam ter compreendido como identificar cada período e como era o pensamento dentro de cada um deles. Conto com vocês nas nossas próximas aulas. Se você gostou ou se serviu para tirar alguma dúvida, deixe seu like, inscreva-se no canal. Isso ajuda a gente a estar desenvolvendo mais conteúdos para você. Se você deseja acompanhar a gente pelas redes sociais, é muito simples. Basta você entrar no canal do YouTube, clicar na nossa página e escolher através do ícone qual rede você quer seguir. Se você quiser acompanhar também o nosso site, basta também clicar no ícone que encontra-se no nosso canal. Ali você poderá encontrar matérias e quiz para que você possa estudar e estar sempre aprendendo. Você quer uma maneira mais fácil de entrar no nosso site? É fácil, nós temos também um aplicativo que encontra-se na descrição do nosso canal ou pela Google Play. Você terá todo o nosso conteúdo diretamente no seu smartphone. Se você quer se inscrever no nosso canal, mas entrou por algum link, você pode também se inscrever. Para isso, basta você clicar na marca d'água que aparece
aí embaixo do seu vídeo e clicar em inscrever-se. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.